a prefeito, ou já pensou? Pensa em sair candidato a deputado, ou já pensou? Quais são os planos que o senhor tem para o futuro? Pastor, eu acredito em chamado. Eu creio no chamado. E eu acredito que eu tenho um chamado para a política. E vou dizer para o senhor, quando eu me encontro com Jesus Cristo, uma pastora encosta em mim semanas depois e diz assim para mim: olha, Deus vai te colocar de volta da onde você estava. E de lá para cá, em vários momentos que eu ia sair, Deus mandava alguém me dar um recado para eu não sair. Eu já tive vontade de sair da política? Já. Por que eu tive? Não é pela luta e por medo dela. É porque nós temos família. Eu consigo assimilar determinados golpes. Porque tem pessoas que não sabem do que falam, não têm consciência política de nada, nunca fizeram nada pela cidade de Hortolândia, mas são faladores de plantão. E aí a minha filha ouve, meu filho ouve, minha esposa ouve. Isso machuca muito eles, entendeu? Então teve uma época que eu estava muito cansado, muito com esse tipo de situação, de falarem um monte de besteira. Porque é fácil a gente acusar, pastor. O cara chega e fala assim: esse cara está roubando. Só que não apresenta a prova do roubo. Não acha na vida da pessoa nada que demonstre que esteja enriquecendo ilicitamente. Mas falam. Porque todo político é ladrão, ele é político, logo é ladrão. Entendeu? E pior que é gente que quer estar no meu lugar. Então, a única ferramenta que eles têm é a difamação. Porque eles não têm trabalho, não têm história. Como é que eles contrapõem a história e o trabalho que eu tenho nessa cidade? Me atacando, falando um monte de besteira. E aí isso afetava muito a minha família. E aí, só um parênteses aqui, um episódio que eu acho que é para glorificar o nome do Senhor. Eu estava decidido a parar numa das eleições aí para trás. E aí tinha um amigo lá de Santa Catarina, onde minha mulher nasceu, em Balneário Camboriú. E eu, muito amigo, me recebeu muito bem quando eu comecei a namorar com a Nani lá. E ele, servo de Deus, da Assembleia, pegou câncer. Foi diagnosticado com câncer. E aí, quando eu soube dessa informação, eu fiquei muito impactado com isso. Abri Isaías 53:4, li e falei: eu vou lá. Chamei minha esposa e falei: amor, vamos lá. Porque eu vou chegar lá, eu vou orar pela vida do Gilmar e eu creio no Deus que nós servimos, esse Deus vai curar a vida do Gilmar. Peguei a palavra, peguei a Bíblia, estava viva dentro de mim. Pum, fomos para Santa Catarina. Cheguei na casa do Gilmar, a mulher dele estava na cozinha, não consigo esquecer essa cena. Aí cumprimentei a mulher, minha esposa ficou falando com ela lá na cozinha, e eu perguntei dele, falou: tá no quarto, ele já estava acamado, já estava num estágio bem avançado, o câncer, e aí eu fui lá pro quarto. E eu fui lá para orar por ele, porque eu acreditava que ele seria curado. Mas já estava na minha cabeça decidido que eu estava fora do cenário. Não ia me recandidatar. Aí eu chego lá no quarto dele, aí ele me vê: nossa, Paulo, você aqui, me deu um abraço, que bom que você veio e tal. Eu falei: nossa, Gilmar, tinha que vir, não podia deixar de vir aqui. Aí eu falei: bom, eu vim aqui. Ele falou assim: para, por Deus do céu, pastor, exatamente assim. Ele falou: para, antes de você falar qualquer coisa, Deus tem um recado aqui para você. Não é para você sair da onde Deus te colocou. Foi Ele que te pôs lá e você tem que ficar lá. Acabei. Desmontei, comecei a chorar lá que nem criança, copiosamente. Não orei, não falei de versículo, não fiz nada, pastor. Eu só chorei naquele dia. Porque só Deus sabia, nem a minha esposa sabia dessa minha conversa com Deus. Só Ele sabia. E Ele diz assim: olha, não é para você sair, foi Deus que te pôs ali. E a prova, 6 mandatos, é a mão de Deus, pastor. É a mão de Deus. Da maneira que eu fui vilipendiado na última campanha eleitoral, algumas pessoas, sabe, que não sabem fazer política, que só sabem difamar,
dizendo que eu coloco revólver na cabeça de pastor, que eu dou dinheiro para pastor, que eu obrigava a igreja a me sabe, falando tanta asneira, chega no final, essas pessoas estão fora e o Senhor me mantém a minha cadeira lá na Câmara Municipal. Então, eu já tentei sair da política por várias vezes, mas o Senhor sempre me chamou para não fazer isso porque eu estava lá, porque Ele tinha me colocado. E a campanha que eu faço, o dinheiro que eu gasto na campanha eleitoral, eu não faço boca de urna. Eleição passada, você com certeza ouviu falar de gente que fez boca de urna. O meu nome o senhor não ouviu, porque eu não fiz boca de urna. Eu respeito a lei. E o Senhor tem nos honrado dessa forma. Aí o que acontece? Como Deus não me mandou sair, então para mim está claro o seguinte: o dia que Deus falar assim, Paulo, não vai, no outro dia eu estou fora. Então o senhor está na dispensação. Eu estou na dispensação, eu estou na direção de Deus, a minha vida está nas mãos dele. Não é? Então, se Deus está me mantendo nisso, eu tenho intenção de um dia ser prefeito de Hortolândia? Tenho, lógico que tenho, não posso ser hipócrita e mentiroso. Eu tenho intenção de um dia ser prefeito de Hortolândia. Quando vai ser? Não sei, o tempo é do Senhor. Eu tenho. Agora, não sei se Deus tem isso para a minha vida. E se Ele não tiver, eu também não quero. Entendeu? Eu quero continuar contribuindo com a Hortolândia. Pode ser da Câmara de Vereadores, onde eu faço uma trincheira ali de defesa dos interesses da nossa cidade, da nossa população. Então, aonde Deus me quiser, eu quero estar. Na eleição de 2004, não, 2012, 2016, que chegou a 2020, que foi o Perugino que voltou, né? Na eleição de 2016, eu recebi um convite para ser vice de um candidato a prefeito. Um pastor lá do Rio de Janeiro veio aqui em Hortolândia me trazer um recado. Antes de eu receber o convite, ele falou assim, vão te convidar para você sair da onde Deus te colocou. Mas o Senhor mandou te dizer que não é para você sair, é para você continuar onde Deus te colocou, porque é lá que Deus tem para a sua vida. Dias depois, eu recebo um convite para ser candidato a vice-prefeito numa chapa de um candidato forte da cidade. E a minha resposta foi clara, não quero. Porque Deus falou que é para eu ficar na Câmara. Disputei a eleição para vereador de novo, ganhei a eleição. Você entendeu? Então, a minha vida está nas mãos de Deus. E enquanto Ele me mantiver na política, eu estou nela. A hora que Ele falar, Paulo, sai. No outro dia eu estou fora. Maravilha, glória a Deus. Pessoal, só lembrando, hoje vai ter um brinde. A gente vai estar dando um lanche do Turbal Lanche. De vez em quando a gente... Sorteia um lanche aqui. Sorteia um lanche. Deixa eu ver se tem alguém aqui, mais uma pergunta. Pastor Davi Farias, ele fala, pergunta para o Paulão, por que a cidade com mais de 200 mil habitantes, ninguém pensa em um projeto de uma rodovia digna a esta cidade? Por quê? Eu acho que pensa assim, né? Estamos fazendo as rodovias bacanas, né? Então, mas é rodovia? Deixa eu ver. Opa... Rodoviária, perdão. Tá. Bom. Rodoviária. Pastor Davi, olha, esse é uma grande discussão dentro da cidade de Hortolândia. Porque, de fato, nós já falamos tanto sobre essa rodoviária, já brigamos tanto por causa dessa rodoviária. Só a graça de Jesus Cristo para nos confortar. Pensa, pastor, tem um monte, não só eu, tem um monte de gente que pensa e discute esse projeto da rodoviária. E agora, com a sua pergunta, eu sinceramente tinha esquecido esse projeto. Vou retomar ele a partir da sua pergunta e vou voltar a ir atrás, cavucar de novo essa questão da rodoviária, porque uma cidade que nem a nossa merece ter uma rodoviária. Maravilha. Um abraço para a Jaque Dead Blue. Turbal Lanche fez uma pergunta, que está vacilo aí. A Turbal Lanche fez uma pergunta? Está escrito Turbal Lanche mesmo aqui? Opa, vamos achar aqui, Turbal Lanche. Fala aí. Não, eu tô fora, tô puxando outra coisa. Eu não estou achando. Tá. Tem umas perguntas aqui interessantes. Vamos falar sobre esse projeto, né, de marcar consulta por telefone, que eu acho uma grande ideia, que é uma ideia do senhor, né, de estar usando as ferramentas que a gente tem hoje, né, que são as redes sociais, a internet,
E muitas vezes e isso acontece comigo, acontece com várias outras pessoas, a gente perde dia ou hora de trabalho para ir no SUS marcar uma consulta. Quando a gente chega lá, a pessoa fala, o seu médico está de férias, e a gente volta para casa ou chega 10 horas da manhã no trabalho, sendo que é tão simples, é a gente ligar no SUS, ligar no postinho, e alguém lá atender a gente e dar essa resposta para a gente. Eu já tentei ligar, por exemplo, umas 3 vezes no Bruno Gamberini, que é aqui do Auxiliadora. O telefone simplesmente toca, ninguém atende. E o senhor tem um projeto muito bacana. Eu gostaria que o senhor falasse desse projeto e o que o senhor pensa, né, em relação à informática, a informatizar a prefeitura e a nossa cidade de Hortolândia. Pastor, esse é um tema que eu tenho me debruçado sobre ele, tanto que essa questão da ligação de agendamento, de consultas por telefone, ele surgiu em algumas reclamações que eu recebi de alguns cidadãos que estavam indo para a fila 4 horas da manhã para conseguir uma senha para poder marcar a consulta. Não era a senha para passar no médico, a senha para conseguir marcar a consulta, né, a hora que o postinho abrisse. Quer dizer, isso é uma aberração. Terminei fazendo esse trabalho, discutindo essa questão de que esse processo possa se dar por telefone, mas na prática já estou à frente já desse projeto, desse tempo, desse debate, que eu venho discutindo, que é a informatização do sistema de saúde. Hoje, com o avanço tecnológico que nós temos, e todo mundo hoje quase tem um smartphone, a prefeitura que tem uma TI com competência para fazer um aplicativo, ela dá um aplicativo para a população, a pessoa baixa no seu celular, e aí, pelo aplicativo, a pessoa marca a consulta, pelo aplicativo ela encaminha os exames, pelo aplicativo fica sabendo quando os exames chegaram, pelo aplicativo eles vão ser informados se o médico não vier, ou seja, o aplicativo pode resolver isso. Agora, para isso, precisamos informatizar a saúde. Claro, eu sei que não é um processo barato informatizar a saúde. Por quê? Primeiro, pelo tamanho do sistema de saúde da cidade de Hortolândia. Mas nós precisamos começar. Porque se a gente não começar, a gente não vai conseguir fazer isso, não é concluir essa missão. Então, o grande debate que eu estou hoje já inserido, já não é mais nem pela consulta por telefone, eu acho que ela precisa ter, é importante ter nesse momento, mas já estou querendo discutir à frente, que é a informatização da saúde e um aplicativo que possa gerenciar todas essas questões ligadas à saúde, e aí o cidadão lá da sua casa mesmo tenha condições de fazê-lo. Claro que o aplicativo vai ter que ter algumas questões, algumas chaves ali para poder ter veracidade essa relação com o sistema de saúde, para que não receba trote, ninguém fique brincando com aquilo que é sério, mas hoje em dia é possível plenamente você ter essas travas e essas chaves, as questões, perguntas, um monte de informação que pode resolver esse problema. E a informatização, além de agilizar o processo, né, do sistema de saúde, vou dar um exemplo. Tem pessoa que ela vai lá no UPA do Rosolém, ela passa numa consulta lá. Aí ela não gostou do que o médico falou, ela vai no UPA do Amanda. Ela passa em consulta lá. Aí não gostou, agora não tem porque o UPA do Nova Hortolândia estava só para Covid. Mas antes vinha aqui no UPA do Nova... Ela fica girando dentro do sistema, fazendo consultas. E aí depois vai no hospital. Se você tem esse sistema informatizado, na hora que a recepcionista bateu o nome dela lá no computador, falou, a senhora acabou de sair lá do UPA do Nova Hortolândia, ou o senhor acabou de sair de lá. Mas por que o senhor está vindo em consulta aqui novamente? O senhor já passou na consulta lá. Deixar essa vaga para alguém que não passou ainda em lugar nenhum. Entendeu? Então a informatização ela nos vai dar velocidade e vai dar muito mais segurança para as pessoas se relacionarem com o sistema, do que gerar sofrimento em pleno 3º milênio, a pessoa ter que chegar de madrugada para conseguir uma senha para marcar uma consulta para algum dia lá na frente. Não tem lógica isso. E qual é a dificuldade para começar isso aí? O custo. A informatização ela tem um custo alto. E aí o que acontece? É evidente que nós estamos vivendo um episódio agora de pandemia, não é?
E todo recurso que você tem, você termina investindo nessa situação de combate à pandemia, para evitar mortes e as pessoas terem a condição de se safar, né, desse vírus tão letal. Agora, a nossa luta e a nossa discussão é que, saindo desse processo de pandemia, que a prefeitura comece a colocar recursos e inicie um protótipo. Vamos pegar a UBS, o Bruno aqui, vamos informatizar toda ela. Pega a outra. E aí a gente ir dando passo a passo até chegar na conclusão total da informatização do sistema de saúde. Maravilha. O Turbal Lanche, a pergunta dele é o seguinte: uma cidade com 200 mil habitantes ou mais, é possível ter um batalhão de polícia aqui, trazer um batalhão de polícia militar para melhorar a segurança? Então, nós temos 3 companhias de polícia militar. Essa é uma discussão que nós fazemos com o Estado, que é o quê? Exatamente na ideia da contrapartida. Lembra que eu falei da questão do problema da segurança? Uhum. De que o Estado pudesse investir mais aqui em segurança para a gente, mandando para cá um batalhão, construindo uma relação aqui. Mas esse é um processo. Porque o Estado, nessa hora que a gente percebe a importância de ter um deputado estadual da cidade. Porque se você tem um deputado estadual da cidade, a gente tinha muito mais força em determinados pedidos. Nós tivemos que engolir o Carandiru aqui no Ataliba Nogueira. Mas eles iam mandar também a FEBEM. A FEBEM a gente conseguiu barrar. Mobilização do deputado, da deputada à época e da população, nós conseguimos barrar. Né? Hortolândia hoje tem quase 100% do esgoto coletado e tratado, por quê? Porque a gente tinha deputado que foi lá para cima da Sabesp. Então, às vezes, as pessoas não percebem a importância de um cargo de deputado e, na hora de votar, tanto faz. É extremamente importante saber escolher o deputado, e ter um deputado da cidade é muito bom para a cidade. Por quê? Lutas como essa do batalhão, por exemplo, você vai ter um deputado que vai estar lá discutindo com o governo do estado e com o comando da Polícia Militar a construção ou a vinda de um batalhão aqui para a cidade, entendeu? Maravilha. Deixa eu dar só um recadinho aqui. Nós vamos estar sorteando o lanche do Turbal Lanche. Vai ser um brinde, tá? E vai ter uma palavrinha mágica, como a gente faz sempre. O Turbal Lanche, com certeza, ele tem o melhor lanche da cidade de Hortolândia. Para você que quer ter ou conhecer o lanche do Turbal Lanche, basta você ligar. O motoqueiro, em 10 minutinhos, 15 minutinhos, estará na sua casa, trazendo um lanche quentinho para você. O missionário Oséias vai estar aí colocando o número do telefone do Turbal Lanches. E também quero estar falando também das confecções do pastor Anderson. O pastor Anderson, ele trabalha na Rádio Pop de Hortolândia, a rádio mais ouvida, nosso amigo Zé, que é um grande parceiro nosso, um grande amigo, um camarada que eu tiro o chapéu para ele, porque ele é um cara ousado. Onde é que acontece alguma coisa, ele chega junto ali e traz toda a informação para a gente da nossa cidade. Você que queira fazer algum evento na sua igreja, uma festividade, fazer camiseta para evangelização, você pode estar ligando para o pastor Anderson, e ele também entrega para qualquer lugar do Brasil. E quero estar falando também do nosso amigo Pietro Júnior. Ele transmite a nossa programação nas quartas-feiras, num canal aberto de Araras, e também é transmitido por um aplicativo chamado Opinião Play. Vocês podem estar baixando esse aplicativo Opinião Play, que é transmitido para mais de 200 cidades no estado de São Paulo. Ele também tem uma ONG, que se você quiser estar contribuindo com o Pietro Júnior, basta você estar entrando basta você estar mandando um pix para ele, que é institutoencabe@hotmail.com. Beleza? O missionário Oséias vai estar colocando certinho aí nos comentários e você entra em contato. Pietro Júnior distribui na média de 300 marmitas por semana, fora cestas básicas. E ele não faz isso sozinho, ele depende da ajuda de todos para poder estar levando o alimento para quem precisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajuda esse canal a crescer, beleza? Eu quero estar falando, fazendo um comentário, na verdade, e depois uma pergunta.
Hortolândia ela tem muitas praças e isso é bom, isso é bacana. Eu tenho frequentado, eu gosto das praças da cidade. E eu percebo que vai famílias fazer um piquenique, faz um churrasquinho, e a gente não tem banheiro público. Vocês já pensaram em ter banheiro público nas praças? Tem projeto para ser voltado. Fala para nós um pouco sobre os banheiros públicos da nossa cidade, porque na verdade eu percebo que toda cidade tem esse problema de banheiro público, né? Mas nas praças seria legal, porque uma pessoa que pega o cooler dele, com a cervejinha, a churrasqueirinha, que vai com a família, ele não pode passar lá o dia inteiro, justamente por falta de um banheiro. Qual é a ideia que vocês, vereadores, têm para melhorar essa situação? Pastor, na verdade é o seguinte, tem duas questões que eu já discuto e luto por elas há algum tempo. Uma é banheiro nas feiras livres, porque nós temos a feira, o feirante chega de madrugada, passa ali muitas horas e não tem um banheiro para que ele possa, ou qualquer pessoa, cidadão que for à feira. Então, eu discuto com o poder público a colocação de banheiros químicos nas feiras livres para que a gente possa cada vez mais potencializar essas feiras e não permita que essa tradição desapareça. Então, essa é uma questão. Em relação às praças públicas, qual era o problema dos banheiros? Nós tínhamos banheiro aqui na Praça da São Francisco, aqui no centro aqui da Vila Real. O banheiro, na madrugada, ele virava ponto de tudo que o senhor puder imaginar. Porque aí você fechava, ia lá, estourava a fechadura, arrebentavam a porta, e ele era um negócio complicado para as pessoas, inclusive, que andavam ali na praça à noite. O que nós fomos buscar? E eu sou um daqueles que debateu essa lei, mas não sou só eu, tem outros vereadores também que se levantaram em relação a isso, que é o seguinte, nós já aprovamos uma lei que dá ao Poder Executivo a condição de fazer um chamamento público para que todas as praças públicas nossas possam ter quiosques, trailers, espaços de lanchonete, de lanches, de produtos naturais, como água de coco, lanche natural, caldo de cana. Qual é a ação que essa lei permite? Então, por exemplo, digamos que o Lago da Fé está sendo ali completado, um espaço público muito bonito vai ficar ali, quando terminar tudo aquilo ali. Então vai ter alguns quiosques e alguns espaços para trailers, e no chamamento público que vão fazer, que é como as pessoas vão disputar para conseguir colocar o seu estabelecimento ali, ele vai ter que colocar, por exemplo, construir um banheiro, como contrapartida para o município. Então, eu monto a minha lanchonete lá na praça, eu vou construir um banheiro do lado. Esse banheiro eu vou cuidar, eu vou limpar, eu vou manter ele limpo para os meus clientes e também para as pessoas que precisam ir no banheiro que estão ali naquela praça. Entendeu? Fica como sendo uma contrapartida para aquela pessoa que vai montar ali o seu estabelecimento. É uma forma de você fazer com que as famílias ocupem as praças, porque aí você vai lá, tem um sorvete, eu tenho um lanche, eu tenho um caldo de cana, eu tenho alguma coisa onde as famílias podem ficar ali, ou mesmo, como o senhor disse, o pessoal leva um cooler, vai para lá e faz um churrasco numa praça nossa, e aí ele precisa ir no banheiro. Vai lá naquela lanchonete, tem um banheiro que vai permitir que ele use, não é, para poder ali fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, essa lei já está aprovada, a secretária de Desenvolvimento Econômico já fez uma reunião com os vereadores, esclarecendo todo o procedimento, como é que vai fazer, e já está separando algumas áreas, porque não vai fazer de todas as áreas ao mesmo tempo, vai começar a pegar áreas para fazer pilotos, né? Fazer ações para poder verificar realmente o layout de como desenvolver esse trabalho da melhor maneira possível, e já vai começar a fazer a implantação desse trabalho em algumas praças nossas, o que vai ao encontro dessa questão que o senhor traz e resolverá esse problema das pessoas não terem um banheiro onde elas possam ir. E vai fortalecer muito o comércio também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai favorecer demais os comerciantes e, de uma maneira geral, vai para aquelas pessoas que, de repente, tem um trailer e quer ter uma oportunidade de disputar um espaço melhor, ela vai ter essa condição de fazê-lo.
E o senhor tem ideia como a pessoa deve fazer para poder participar? Vai ser uma licitação, alguma coisa assim? O chamamento público é como se fosse um processo licitatório. A prefeitura vai soltar, ela vai soltar os requisitos, tudo aquilo que ela vai pedir para que a pessoa possa concorrer. Então é importante as pessoas acompanharem pelo site da prefeitura, onde vai ser divulgado isso, ou através do vereador que a pessoa elegeu, pedir, aqueles que tiverem interesse, claro, pedir para o seu vereador mantê-los informados, porque assim que for publicado, todos nós teremos conhecimento. Existe ideia na prefeitura de manter, por exemplo, as nascentes, de recuperar as nascentes que existe em Hortolândia, porque Hortolândia tem muita nascente de água. E antes eu percebia que tinha muita gente pescando, né? E eu acho bonito, e eu gosto também de... Nunca pesquei aqui, mas passar um tempo eu gosto também. Existe um projeto para recuperar todas as nascentes de Hortolândia, ao ponto de uma pessoa poder pescar o peixinho saudável e levar para casa e comer? Pastor, a Secretaria de Meio Ambiente ela já faz um trabalho no sentido de preservação das nascentes. É até interessante a sua indagação, porque eu vou pedir para o meu pessoal documentar isso e saber em que pé está essa questão de quantas nascentes nós já estamos falando de preservar, para que a gente tenha essa condição de ter uma água com mais qualidade. E também, nesse trabalho de preservação das nascentes, também é feito monitoramento de esgoto que são lançados no nosso ribeirão, para que ou nas lagoas, para que a gente tenha uma água ali com qualidade e essa água possa ter peixes saudáveis e as pessoas que pescam. Particularmente eu já pesquei aqui no Jacuba e não faz muito tempo, foi antes da pandemia começar o ano passado, um domingo ali, eu passando ali, vi o pessoal pegando tilápia ali a rodo. E tem bastante. Tem muita. Né? E aí eu falei, não, peraí, eu amo pescar. Fui lá em casa, catei uma vara, voltei, atrás do shopping ali mais ou menos, e fui lá pescar, rapaz, não é que pega mesmo? Tem bastante. Pega muito peixe ali. Então, isso serve como terapia, para muita gente, termina servindo como alimento. Então, a qualidade dessas águas precisam ser garantidas. Hoje, eu não aconselharia as pessoas comerem esses peixes, mas precisa se fazer um trabalho para essa recuperação da qualidade das águas e, com isso, as pessoas teriam um espaço de lazer e alguns até de poder arrumar uma misturinha. O Sargento Correia está mandando um abraço. Sargento Correia, outro abraço, Sargento. Gente boa. Acho que tem mais alguma pergunta aqui. E a pandemia tem atrapalhado muito o trabalho dos vereadores? A pandemia tem prejudicado todos os cidadãos no mundo inteiro, né, pastor? Não só o trabalho nosso, mas o trabalho de todo mundo no mundo, não é? A pandemia ela é responsável por uma falta de empregos, pela demissão de tantas pessoas, e a pior parte da pandemia é as vidas que ela levou, né? Essa é a pior parte dela, porque infelizmente tirou do nosso convívio pessoas, direta ou indiretamente, né, que afetou inúmeras famílias da cidade de Hortolândia. E o próprio Ângelo Perugini, que foi um cara que lutou muito contra a questão do Covid, foi vitimado por ele também, pelo Covid. Então, nessa hora, nem dá para falar do trabalho. Claro que atrapalhou, dificultou o trabalho da Câmara, da Prefeitura, retardou. Nós estamos falando agora há pouco do pontilhão, que ainda não aconteceu, não é? E é lógico que a pandemia tem uma boa parcela de responsabilidade sobre isso, então houve prejuízo nesse sentido, sim, mas os piores prejuízos são as vidas que foram e que não voltam mais, né? E na prefeitura teve várias pessoas, né, que pegou, né, perdemos alguns amigos ali também. Várias pessoas. Infelizmente foi muito triste mesmo. Eu gostaria que... Tem algum assunto que eu não perguntei que o senhor gostaria de falar? Algum projeto, senhor, algum pensamento? Uma questão importante, pastor, que eu vejo até como nós estamos aqui num programa
que tem um direcionamento evangélico, é para todo mundo, mas que nasce, né, de uma base missionária, onde demonstra verdadeiramente o papel da igreja, que está em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas não é só pregar o evangelho, a boa notícia, mas também é alimentar o faminto, é acolher aquele que está largado à sarjeta. Ou seja, como a base aqui é uma base cristã, eu quero, uma questão que eu acho que é importante, eu tenho falado isso em todo canto, a importância dos cristãos se envolverem na política no sentido de entender a política, conhecer da política. A política é uma ferramenta maravilhosa de transformação da sociedade. O problema da política são os corruptos, o problema da política são as pessoas de má índole. E aí, ao invés de a gente juntar todo mundo na mesma panela, nós precisamos conhecer de política para saber separar quem é quem. E não tem... A pessoa fala, mas como eu vou saber quem é quem? Ora, a partir do momento que você acompanha o trabalho das pessoas. E eu tenho dito isso em todo canto. Falo, olha, poxa, mas o Paulão está há 6 mandatos, o que o Paulão tem feito? Ora, simples, acompanha meu trabalho. Quando chegar na próxima eleição, se o Paulão for ser candidato de novo, você vai dizer, não, peraí, o Paulão merece continuar porque eu vi, acompanhei o trabalho dele, o cara se empenha em poder fazer o melhor para a nossa cidade. Ou vai chegar à conclusão de que não, o Paulão não fez nada esse mandato, não serve, não tem que continuar. Quer dizer, é importante a gente conhecer e buscar, primeiro porque a Bíblia nos ensina sobre política. Todas as relações da Bíblia, você vê lá, desculpem, todas as relações, não. Muitas relações da Bíblia, a política está lá nua e crua. Não é? Quando Deus permite Daniel na Babilônia, ele comanda, ele faz parte, ele ajuda no comando de uma Babilônia, uma monstruosidade de um reino, onde ele era um dos principais. Quando Deus permite José no Egito, para comandar todo o Egito, só no trono tinha Faraó, que era maior que José, fora do trono era José que mandava em tudo. Não é? Os amigos de Daniel lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a partir da postura, a partir da atitude deles, não é? A Babilônia teve que reconhecer que tinha o Deus de Daniel era o Deus, o único Deus. Pela postura. Então, a política como ferramenta de transformação, ela é fantástica. O problema é que uma grande parcela da população não quer saber de política. Porque diz que todo mundo não presta. Só que na hora de votar, vende o voto, troca o voto por uma cesta básica, troca o voto por uma promessa futura de emprego. Na hora de escolher o representante para poder trabalhar por 4 anos para ele e para toda a cidade, a pessoa não leva isso a sério. E pura e simplesmente joga fora essa possibilidade e depois reclama. E depois acusa todo mundo. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente possa ir separando para ver de fato quem merece continuar. Agora, não presta o político corrupto, mas também não presta o eleitor que se corrompe. Não dá para um cidadão procurar um vereador para poder pedir para ele tirar uma multa que ele recebeu. Não dá para um cidadão procurar um vereador para ele dar um jeitinho para ele conseguir um apartamento. Não é possível. Ou seja, nós, cidadãos, falando agora só como cidadão, que não somos o agente político, nós não podemos nos corromper. E aqueles que nos traz como político uma proposta de corrupção, nós temos que falar, esse aqui é o que eu não vou votar. Porque não tem um mundo, não tem um país no mundo, pastor, onde não tenha política. Não tem. Nenhum país do mundo. Ah, mas tem o sistema anarquista. Aonde ele tem? Aonde? Que país tem a anarquia? Fala para mim qual é o país que tem. Não é. A maior parte do mundo é uma política de representação, com algumas exceções. Ou seja, as pessoas precisam aprender a escolher o seu representante.
E se elas não conhecerem, se elas não se envolverem, e quando eu digo se envolver, não estou dizendo se filiar a um partido político, colocar uma bandeira de um partido na sua casa. Eu estou dizendo de buscar, a ler, a se enfronhar nessa questão política para saber como é que funciona. O cara faz uma crítica e diz assim, o vereador não faz nada. Ah, é? O que faz um vereador? Ele não sabe. Como é que a pessoa que não sabe o que o vereador faz pode falar que o vereador não faz nada? Ele precisa saber o que o vereador faz. E aí, conhecendo qual é o papel do vereador, ele vai dizer, peraí, esse vereador que eu vou votar aqui, ele vai saber fazer isso? Tudo que acontece na cidade, pastor, antes passa na Câmara Municipal, senão não aconteceria. Então estamos fazendo uma belíssima rodovia que vai ligar aqui a Teresa Nancy-Combreda lá com o Santa Emília. Obra maravilhosa essa obra vai ser. Quem está fazendo? O prefeito municipal. Contratou a empresa, fez a licitação, está fazendo a obra. Mas quem garantiu o recurso para essa obra ser feita? A Câmara. O próprio prefeito fala da importância da Câmara. O interessante é que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade, que nós somos em mais de 200 mil habitantes, e os vereadores, eles querem que as pessoas vão até a Câmara, conhecer eles, conhecer o trabalho deles, e lá não tem ninguém, não vai ninguém. Nas sessões que tem, pouca gente que vai, e é exatamente isso que o senhor está falando. Criticam, falam mal de uma pessoa ou de uma coisa que não conhece. Né? Não tem conhecimento. Essa questão que o senhor levanta em relação à participação, as pessoas não vão para a sessão, não acompanham o mandato daqueles que elegeram, nem, eu estou dizendo, dos que votaram. Não acompanham, na sua maioria, o mandato. Sabe, precisava acompanhar, precisava saber o que está sendo discutido na Câmara. Olha, eu não entendo a linguagem. Nós usamos uma linguagem na Câmara que não é de entendimento de todo mundo. É verdade isso. Tá certo? Porque tem um regimento lá que diz como é que tem que ser a sessão. Então, mas eu não entendo isso. Presidente, o senhor pode fazer uma live esclarecendo? Eu tenho feito algumas, tentando esclarecer o que é uma indicação, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, que tipo de projeto de lei o vereador pode fazer, não pode fazer, esclarecer para que as pessoas entendam. Agora, poucos raros vão à Câmara, e aí, esses raros que vão, vai lá, fica filmando a fala do vereador. Aí, se o vereador, na hora, der uma risada, aí o cara pega aquela risada, põe um assunto sério e fala, tá vendo, tá brincando com as coisas sérias lá na Câmara. Quer dizer, essa política, além de ser nojenta, é pequena demais. E aqui eu queria aproveitar e dar um conselho para aqueles que querem ser vereadores, prefeitos. Eu acho legítimo isso, pastor. E acho que todo mundo que tenha esse interesse deve correr atrás. Mas tem 2 passos fundamentais. Bom, primeiro, se prepare. Porque tem um monte de gente querendo ter cargo público sem saber o que faz o cargo. Segundo, é importante ter alguma demonstração de alguma coisa. Olha, a pessoa mora em Hortolândia, eu moro aqui há 20 anos, 30 anos. Tá bom, o que você já fez por Hortolândia? Não, eu não fiz nada, eu quero ser eleito para fazer. Eu disse aqui no começo da minha fala, eu fundei 42 associações de moradores e nunca ganhei R$1 para isso. Ajudei milhares de famílias com esses programas e com esses trabalhos, nunca ganhei R$1 para isso. Ao contrário, eu colocava do bolso para ir de um bairro para o outro de ônibus e para fazer registro de documento de entidade, etc. e tal. Quando a comunidade não conseguia ela mesma pagar pelo registro. Então você pode fazer independente do cargo. Faça alguma coisa. Tem gente que acha que fazer alguma coisa é sair criticando quem está no poder. Como uma ferramenta para arrancar a pessoa de lá. Não, começa a fazer alguma coisa, começa a movimentar alguma ação. Vai se especializar ou vai se informar ou se formar sobre política, vai estudar sobre essa matéria, começa a dar uma aula de cidadania para aquelas pessoas que queiram aprender como é que funciona, sabe? Vai lá, leva o pessoal na Câmara para ensinar como é que funciona. Chama o seu vereador para prestar conta do trabalho que ele está fazendo. Isso é coisa importante, é coisa legal.
Junta lá no seu bairro a comunidade para poder falar assim, olha, nosso bairro está aqui, precisa disso, daquilo outro. Ou seja o porta-voz, chega com a demanda do bairro, leva lá para o vereador que está lá. Vereador, olha, gostaria que o senhor encaminhasse isso aqui, porque é a nossa comunidade. Ou leva o vereador lá no bairro, no meio da comunidade, para discutir a questão. Faz alguma coisa pela cidade. Agora, tem gente que quer estar no poder, sem saber o que é de fato o poder, só atacando e criticando os que estão lá, difamando de maneira muito clara, e essas pessoas ainda disputam a eleição. O que vai acontecer, pastor? Da maneira que você age com os outros, agirão com você. É isso. Não tem como fugir disso. Ao invés da pessoa construir lastro, ela levanta paredes para não permitir que ninguém acesse a nenhuma situação. Não tem. A única verdade absoluta que existe nessa terra é de que Jesus Cristo é o Senhor. Mas mesmo assim, nem todos acreditam nela. Fora isso, não tem outra verdade absoluta. É importante que as pessoas que de fato querem, elas precisam se preparar e precisa começar a fazer alguma coisa. Não importa o tamanho. Uma ação que ajude. Vocês aqui na Evódia ajudam pessoas e nunca pensaram em disputar a eleição. Mas vocês ajudam pessoas. Amanhã, se algum de vocês tivesse a pretensão de ser candidato, você tem um histórico que mostra, olha, ajudamos tanta família, tanta gente ao longo desse tempo. Quero agora continuar ajudando, mas quero também dar uma contribuição para toda a cidade, disputando um cargo na minha cidade. Legítimo. Então, esse é uma fala que eu sempre faço, não é contra ninguém ser candidato, não é contra ninguém querer o lugar onde eu estou. Eu até acho que querer estar vereador é legítimo, mas, sabe, as pessoas precisam construir isso de maneira séria, de maneira correta, e não de maneira tacanha, da forma pejorativa que faz. E eu acho até uma falta de inteligência. Por exemplo, igual o senhor está lá há mais de 20 anos, eu sair candidato a vereador e sair falando mal do senhor, por exemplo, se o senhor está lá há mais de 20 anos, não é à toa. A cidade inteira praticamente votou, vota no senhor, confia no seu trabalho. Então, quando a pessoa sai criticando uma pessoa que está no poder, que é respeitada pela população, a população gosta dessa pessoa, ele pensa que ele está ganhando, mas ele está perdendo. Eu sempre pensei o seguinte, se tem um político que o povo gosta dele, uma maneira bacana da pessoa ter um adversário político é falando, se possível, até bem. A pessoa faz um bom trabalho, ele é um bom prefeito, um bom vereador, e eu ganhando, eu quero dar continuação no trabalho, né? E fazer a mesma coisa. Tem umas ideias que eu acho que são melhores, mas o que está certo eu vou dar continuidade, mas eu quero ampliar isso, ou ampliar aquilo. Legítimo, totalmente legítimo. Se eu chego numa casa onde todo mundo vota no Paulão, e eu sou candidato a vereador, eu chego nessa casa e falo mal do Paulão, dessa casa eu não ganho voto. Mas se eu falar bem do Paulão e falar, eu também quero ser vereador... É capaz de ganhar alguns votos na casa. Então, é uma questão de inteligência, realmente. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem isso. E pastor, da minha parte, uma outra questão que eu acho que é fundamental, aí eu só queria deixar aqui um escrito, que é de que todos os cristãos saibam que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E que é Ele, através do seu Espírito Santo, que nos conduz. A igreja, ela conduz. A igreja não pode ser conduzida por outros interesses. Tem gente que acha que a igreja é massa de manobra. A igreja conduz. A igreja não é conduzida por homens. Isso é importante dizer e ficar registrado. Maravilha. E quem quiser saber um pouco de política e igreja, eu sempre falo aqui quando eu tenho oportunidade, quando eu estou, assim, às vezes, conversando com um político. Tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que tem como título O Político que Não Se Corrompeu. Vale a pena assistir. Ele prega sobre Neemias, que reconstruiu a cidade e se tornou governador daquela cidade. Eu quero agradecer demais a presença do presidente da Câmara, o vereador Paulão. É assim que a gente fez o convite para ele, de pronto ele aceitou estar aqui.
E agradecer a todos vocês que esteve aí com a gente até agora. E eu até esqueci do lanche, cara. Vai deixar para a próxima semana. Beleza, missionário Oséias? Ó, quem escrever aí a palavra amor ganha o lanche do Turbal Lanches. Você tem aí 1 minutinho para escrever. E quem escrever primeiro, amor, ganha o lanche do Turbal Lanche. Epa, aí já saiu o ganhador. O Emerson, tá vendo? Que é rapidinho. Emerson, nós vamos comer esse lanche aí. Paulão, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te abençoando. Amém. Que o Senhor sempre seja essa pessoa temente a Deus. Amém. O Senhor fez a melhor escolha da vida, deixar Deus comandar a sua vida. Amém. Quem está com Cristo não tem erro. E muito obrigado por ter aceitado. E o nosso tempo terminou. E tem um monte de gente escrevendo amor aí. Que Deus abençoe. Até minha esposa escreveu amor. Eu vou comprar um lanche e vou levar para ela. E é isso aí, galera. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã. E vocês já sabem, nós voltaremos. Ficam todos com Deus. Amém.